Bem-vindos ao canal Crônicas Obscuras, Fatos e Segredos. Eles são os filhos da estepe infinita, um povo forjado no martelo do inverno e temperado no fogo de invasões milenares que moldaram uma resiliência quase inumana. Os russos não são apenas uma nacionalidade, são uma força telúrica que caminha entre a melancolia profunda da poesia clássica e a rigidez impenetrável de um aço que não se dobra. Uma civilização que respira onde o oxigênio é escasso e a esperança, muitas vezes, é um luxo que apenas os corajosos ou os desesperados podem pagar. Mas e se eu te disser que a história que você aprendeu nos bancos escolares sobre a Rússia é apenas uma fina camada de neve sobre um oceano de segredos indizíveis e tecnologias esquecidas? E se a famosa alma russa, tão debatida por filósofos, for na verdade um código genético e espiritual desenhado para sobreviver a eventos cíclicos de extinção que a cronologia oficial se recusa a registrar em seus anais? O que se esconde, de fato, sob as cúpulas douradas do Kremlin e nas profundezas abissais de cidades que sequer constam nos mapas geopolíticos tradicionais? Muitos olham para o mapa e veem apenas o maior país do mundo em extensão territorial, uma massa de terra que desafia a compreensão lógica da logística moderna. No entanto, por trás dessa vastidão, existe uma teia de conexões que remonta a eras que a arqueologia convencional prefere ignorar por puro medo de ter que reescrever todos os seus tratados. O povo russo guarda, em seu silêncio característico, a chave para entender não apenas o passado da Eurásia, mas talvez o destino final da própria humanidade. A cada inverno que passa, a Rússia parece se fechar mais em seu próprio casulo, alimentando teorias que variam desde influências extraterrestres no desenvolvimento de sua ciência de ponta até a existência de passagens intraterrenas sob os montes Urais. Seria o russo um guardião involuntário de portais que ligam nossa realidade a dimensões que mal conseguimos conceber? Ou seria sua dureza apenas o reflexo de um trauma histórico tão profundo que se tornou parte de sua biologia? Nesta jornada de hoje, não buscaremos as respostas fáceis que o telejornalismo de massa oferece diariamente entre uma notícia e outra. Buscaremos a verdade que reside no sussurro das florestas de bétulas e no olhar gélido de quem já viu impérios subirem e caírem como castelos de cartas ao vento da Sibéria. Vamos explorar o que os olhos comuns não veem e o que as mentes convencionais rotulam apressadamente como mera coincidência ou folclore. Hoje revelamos 7 trevas profundas sobre os russos, 7 mistérios que compõem o mosaico de uma identidade que oscila entre o divino e o demoníaco, entre a caridade absoluta e a indiferença fria. São camadas de um segredo que foi guardado a 7 chaves por czares, secretários-gerais e líderes modernos, cada um adicionando seu próprio selo de ocultamento ao dossiê que hoje abriremos diante de seus olhos. A história é escrita pelos vencedores, dizem eles. Mas na Rússia, a história é escrita pelo sangue de quem sobreviveu para contar o que viu nas sombras. E o que eles viram mudará a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Não se trata apenas de política, poder ou território, trata-se da essência de uma raça que parece ter sido transplantada de outro tempo ou de outro espaço, para cumprir uma missão que ainda não fomos capazes de decifrar totalmente. Prepare-se, vamos mergulhar no abismo. Para compreendermos o mistério, precisamos primeiro olhar para a máscara que o mundo aceita como definitiva. Oficialmente, os russos são o maior grupo étnico eslavo da Terra, autodenominados Raskai. Sua jornada histórica, segundo os manuais acadêmicos, tem início na Rus de Kiev, por volta do século IX. Foi um período de unificação onde tribos dispersas foram consolidadas sob a égide de líderes varegues, guerreiros escandinavos, os vikings do Oriente, para criar o que viria a ser o alicerce do maior império terrestre da história humana. O idioma é o russo, uma língua eslava oriental de uma riqueza semântica inigualável, escrita no alfabeto cirílico. Esse sistema de escrita, dizem, foi criado pelos santos Cirilo e Metódio para traduzir textos bíblicos, mas seus caracteres parecem guardar fórmulas matemáticas e frequências sonoras em cada curva geométrica. A religião predominante é o cristianismo ortodoxo, uma fé que moldou a estética, a moralidade e a resistência do povo por mais de 1000 anos, sobrevivendo heroicamente até mesmo ao ateísmo militante da era soviética. Atualmente, a população russa ultrapassa os 145 milhões de indivíduos, espalhados por 11 fusos horários distintos,
desde as fronteiras da Europa até as costas do Oceano Pacífico. Seus símbolos nacionais são mundialmente reconhecidos. O urso pardo, símbolo de força bruta e proteção, a águia bicéfala, que olha simultaneamente para o Ocidente e para o Oriente, e a matrioska, aquela boneca que contém outras dentro de si. Uma metáfora visual perfeita para o que eles mostram ao mundo. Os historiadores oficiais listam fatos impressionantes. A vitória esmagadora sobre o exército de Napoleão Bonaparte no século XIX e a resistência épica contra a máquina de guerra de Hitler no século XX. Apontam o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik, é a jornada de Yuri Gagarin ao espaço como os ápices do intelecto humano aplicado à técnica. Tudo isso é ensinado como a prova definitiva de que o general Inverno e o patriotismo ferrenho são os únicos motores dessa nação. Tudo lindo no papel. Mas será que isso explica mesmo a natureza desse povo? Será que o frio rigoroso justifica, por si só, porque um povo inteiro aceita o sofrimento com uma dignidade quase mística? Quase religiosa? Será que as fronteiras geográficas explicam por que eles parecem estar sempre sintonizados em uma frequência que o restante do planeta não consegue captar? A história oficial é uma moldura elegante, sem dúvida, mas a pintura dentro dela é fluida, sombria e está mudando de forma diante dos nossos olhos agora mesmo. Treva 1. O sangue de Hiperbórea estaria a origem russa em um continente perdido? A versão oficial. Os russos são descendentes de tribos eslavas que migraram das bacias dos rios Vístula e Dnieper, misturando-se gradualmente com escandinavos ao norte e nômades das estepes ao sul. Uma evolução migratória padrão, explicada pela arqueologia linear e pela genética básica de populações. Mas nós vamos mais fundo. Pesquisadores dissidentes, como o respeitado historiador Valery Daimin, dedicaram décadas de suas vidas a provar que os russos não são apenas migrantes, mas os herdeiros diretos de uma civilização pré-diluviana. Hiperbórea, não estamos falando de uma lenda grega inventada para entreter filósofos, mas de uma realidade geológica e histórica situada no extremo norte. Porque existem pirâmides na península de Kola que, segundo testes de ressonância, são milhares de anos mais velhas que as pirâmides de Gizé no Egito. Porque os mapas antigos, como o de Mercator, mostram um continente circumpolar que hoje, supostamente, estaria submerso sob o gelo do Ártico. Daimin argumentava que o povo russo carrega o gene do norte, uma adaptação biológica que não vem do frio, mas de uma era onde o sol nunca se punha e a tecnologia era baseada em frequências harmônicas. A alternativa proposta por estudiosos como Alexander Dugin sugere que a Rússia não é um país, mas um continente espiritual que atua como sucessor de tradições solares esquecidas. Eles seriam os guardiões de um conhecimento que antecede a queda do homem, o que explicaria sua estranha conexão com o cosmos e sua desconfiança intrínseca das civilizações puramente mercantis do Ocidente. O toque místico aqui é a descoberta de labirintos de pedra nas ilhas do Mar Branco. Esses labirintos de Salavetsky não possuem uma função utilitária clara para os antigos, eram portais para o mundo dos espíritos, projetados para prender energias negativas e permitir a passagem de iniciados. Disse que o código genético russo é o único capaz de ativar esses locais em momentos de crise global. A verdadeira treva é o atavismo do norte. Os russos não estão tentando construir o futuro como nós o conhecemos, eles estão tentando, subconscientemente, se lembrar de um passado onde eram os soberanos do gelo eterno. A Rússia é o escudo de Hiperbórea, uma barreira física e espiritual que impede que as memórias mais antigas da Terra sejam completamente apagadas. Treva 2. O culto da morte vibracional. Porque o sofrimento é a sua maior arma. A versão oficial. A história russa é marcada por tragédias, servidão, fomes, guerras mundiais e purgos políticos. Esse histórico de opressão teria criado uma cultura de fatalismo e uma tolerância extraordinária à dor, característica de povos que vivem em ambientes hostis. Mas nós vamos mais fundo. Existe uma teoria sombria, circulando entre pesquisadores do psiquismo coletivo, de que o sofrimento russo não é um subproduto da história, mas uma ferramenta deliberada de alquimia social. O historiador e ocultista Nikolai Roerich sugeria que o sofrimento prolongado altera a vibração da alma, permitindo que ela acesse estados de percepção inacessíveis ao homem comum, que vive na busca incessante pelo conforto. Alguns teóricos da psicorristória afirmam que os governantes russos, através dos séculos,
utilizaram técnicas de estresse coletivo para manter o povo em uma frequência de sobrevivência mística. Porque os grandes escritores russos, como Tchekhov e Dostoiévski, sempre terminam suas obras na redenção através da dor. Não é literatura, é um guia de instruções para a transmutação da alma. A teoria alternativa de pesquisadores como Boris Moraviev propõe que o povo russo foi escolhido para ser o monastério do mundo. Enquanto o resto da humanidade se perde na matéria, os russos seriam mantidos em um estado de privação relativa para que sua conexão com o plano espiritual não fosse rompida pelo excesso de bens materiais. É como se a nação inteira fosse um experimento de resistência espiritual. Estranhamente, estatísticas mostram que, em tempos de guerra extrema, as taxas de suicídio e doenças mentais na Rússia tendem a diminuir em vez de aumentar, ao contrário do que ocorre no resto do mundo. É como se o caos fosse o habitat natural de seu espírito. A verdadeira treva é a alquimia da dor. O caráter russo é uma matriz de resistência, onde cada lágrima derramada é um pixel de uma imagem divina que o resto do mundo ainda não tem olhos para ver. Eles não sofrem por fraqueza, eles sofrem para manter a humanidade conectada ao que é real e permanente. Treva 3. As cidades invisíveis. Ato. O que realmente acontece nos territórios fechados? A versão oficial. As cidades administrativa terrestre fechadas, conhecidas pelas siglas ATO, são centros de pesquisa militar e nuclear criados durante a Guerra Fria. Elas são cercadas por arame farpado e exigem autorização especial para a entrada, apenas por questões de segurança nacional e segredo de Estado. Mas nós vamos mais fundo. Atualmente, ainda existem dezenas dessas cidades na Rússia, abrigando milhões de pessoas que vivem sob um regime de segredo absoluto. Mas o que historiadores como o dissidente Joris Medvedev começaram a ventilar é que o objetivo dessas cidades vai muito além de ogivas nucleares. Fala-se em experimentos de genética avançada e o desenvolvimento de armas psicotrópicas capazes de influenciar o pensamento em escala global. Existem relatos de cidades como Arzamas 16 ou Chelyabinsk-Tanta, onde o tempo parece fluir de forma diferente. Pesquisadores independentes sugerem que nessas coordenadas geográficas, a União Soviética e agora o governo atual descobriu anomalias espaciais que permitem a comunicação com outras realidades. Os habitantes dessas cidades não seriam apenas cientistas, mas uma nova linhagem humana, selecionada por seu quociente de inteligência e estabilidade psíquica superior. A teoria alternativa, proposta por entusiastas da exopolítica, afirma que a Rússia possui um pacto de cooperação com entidades não humanas desde o incidente de Tunguska em 1908. As cidades fechadas seriam os laboratórios onde essa tecnologia alienígena é traduzida para a ciência humana. Porque a Rússia está sempre décadas à frente em tecnologia de propulsão e defesa aeroespacial, apesar de ter uma economia menor que a de outros países ocidentais. Um fato inquietante. Ex-funcionários dessas zonas relatam a visão de luzes que não vêm do céu, mas que emanam do próprio solo, e a presença de indivíduos que nunca envelhecem. A verdadeira treva é a segregação evolutiva. A Rússia criou uma arca geopolítica, onde a verdadeira elite da espécie está sendo preparada para um evento futuro que tornará a superfície da Terra inabitável para o homem comum. Enquanto olhamos para as cidades no mapa, a verdadeira Rússia vive no subsolo da realidade oficial. Treva 4. O mistério de Tunguska, o evento que alterou o Dina da nação. A versão oficial. Em 30 de junho de 1908, um meteorito ou fragmento de cometa explodiu sobre a taiga siberiana, devastando 2.000 km² de floresta. Foi um evento astronômico natural, raro, mas explicável pela física de impactos. Mas nós vamos mais fundo. Nenhum fragmento de meteorito foi jamais encontrado, apesar de centenas de expedições. O que o cientista russo Leonid Kulik descobriu em 1927 foi uma ausência. Não havia cratera, apenas árvores carbonizadas em pé no epicentro, como se o golpe tivesse vindo de dentro para fora, ou de uma explosão aérea perfeitamente calculada. Teóricos como o engenheiro Alexander Kazantsev propuseram que Tunguska foi, na verdade, a explosão de uma nês movida à antimatéria. Mas a teoria ainda mais profunda envolve o místico Nikola Tesla. Dizem que Tesla, em seu laboratório em Nova York, estava testando a transmissão de energia sem fio através da ionosfera e que a Rússia foi o receptor acidental de um raio de energia pura.
O impacto de Tunguska não foi apenas físico. Pesquisadores soviéticos na década de 60 notaram que as gerações nascidas na Sibéria após o evento apresentavam mutações sutis no lobo frontal e uma maior predisposição a faculdades extrasensoriais. O solo de Tunguska hoje emite uma frequência que altera o crescimento das plantas de forma bizarra. Seria a Rússia o campo de testes para uma recalibragem do DNA humano? A conexão mística é que a explosão ocorreu exatamente sobre um dos meridianos energéticos mais importantes da Terra. O evento despertou algo que estava adormecido no permafrost siberiano por eons. A verdadeira treva é a inseminação galáctica. Tunguska foi o reset da matriz russa. O povo que habita aquelas terras após 1908 não é exatamente o mesmo que habitava antes. Eles foram marcados por uma energia que os torna estrangeiros em seu próprio planeta. Treva 5. O cisma dos velhos crentes. A resistência que vem de outras dimensões. A versão oficial. No século XVII, a Igreja Ortodoxa Russa passou por reformas litúrgicas lideradas pelo patriarca Nikon. Aqueles que se recusaram a aceitar as mudanças, mantendo os ritos antigos, foram perseguidos e fugiram para as profundezas das florestas. São conhecidos como Raskalnik ou velhos crentes. Mas nós vamos mais fundo. A perseguição foi tão violenta que cidades inteiras de velhos crentes preferiam se trancar em igrejas de madeira e atear fogo ao próprio corpo do que seguir as novas leis. Mas por quê? Seria apenas por causa da forma de cruzar os dedos ou de como escrever o nome de Jesus? Historiadores ocultistas acreditam que os velhos crentes guardavam a língua de Adão, um conjunto de sons e rituais que mantinham o equilíbrio entre a Terra e as esferas celestiais. Disse que nas comunidades isoladas da Sibéria, os velhos crentes praticam a levitação e a cura por frequências sonoras que remontam à antiga Atlântida. Eles acreditam que o Estado russo, desde as reformas de Pedro o Grande, foi infiltrado por uma entidade que eles chamam de anticristo, uma inteligência artificial ou um demônio arcaico que busca mecanizar a vida humana. A teoria alternativa sugere que esses grupos não fugiram para a floresta, mas para dentro dela. Existem lendas sobre a cidade invisível de Kitei, que submergiu em um lago para se proteger dos invasores e que ainda hoje pode ser ouvida por aqueles que têm o coração puro. Os velhos crentes seriam os porteiros dessa realidade paralela. O mistério se aprofunda quando descobrimos que muitos dos grandes industriais russos do século XIX eram velhos crentes que pareciam possuir uma intuição sobrenatural para os negócios e para o futuro. A verdadeira treva é o código sagrado. A resistência russa não é política, é uma luta para preservar o santuário da realidade. Enquanto o mundo se moderniza e perde sua alma, existe um exército silencioso na taiga, mantendo as engrenagens do universo girando através da oração proibida. Treva 6. A ressonância de Rasputin. O monstro que salvo ou condenou o império? A versão oficial. Grigori Rasputin era um mind siberiano analfabeto que ganhou influência sobre a família do czar Nicolau, segundo devido à sua suposta habilidade de estancar o sangramento do herdeiro hemofílico, Alexei. Ele era um charlatão devasso cujo comportamento escandaloso ajudou a derrubar a monarquia. Mas nós vamos mais fundo. A morte de Rasputin é um dos fatos mais impossíveis da história documentada. Ele foi envenenado com cianureto suficiente para matar 10 homens, baleado várias vezes a queima-roupa e espancado. Mesmo assim, segundo o relatório da autópsia, ele ainda estava vivo quando foi jogado no rio gélido e tentou se desvencilhar das cordas. Que tipo de biologia permite tal resistência? O pesquisador Colin Wiesen sugere que Rasputin não era um homem, mas um acelerador psíquico. Ele pertencia à seita dos Christ, que acreditava que o pecado era o único caminho para a redenção absoluta. Através de rituais orgíacos e danças frenéticas, eles atingiam um estado de transe onde podiam manipular a probabilidade. Rasputin não estava apenas curando o Tsarevich, ele estava tentando ancorar o trono russo em uma linha temporal que evitasse a destruição da nação. A teoria alternativa é que Rasputin foi uma criação de sociedades secretas europeias, enviada para destruir a Rússia por dentro através do caos magnético. No entanto, suas profecias finais foram assustadoramente precisas, prevendo a queda da família imperial e o mar de sangue que inundaria a Rússia por 80 anos. O mistério persiste, porque, mesmo após décadas de propaganda soviética contra ele, o túmulo de Rasputin continua sendo um local de peregrinação secreta para membros da atual elite russa. A verdadeira treva é o parasita da fé.
Rasputin foi o antivírus de carne que a Rússia produziu para tentar combater a infecção do racionalismo ocidental. Ele falhou, mas seu rastro energético ainda dita os movimentos de poder no leste europeu. Treva 7. O projeto Noosfera, a ciência que quer controlar o pensamento global. A versão oficial. Vladimir Vernadsky, um renomado cientista soviético, desenvolveu o conceito de noosfera, a terceira etapa do desenvolvimento da Terra, após a geosfera e a biosfera. É a esfera do pensamento humano que, através da ciência, passa a dirigir a evolução do planeta. Uma teoria filosófica e ecológica respeitada mundialmente. Mas nós vamos mais fundo. O que o público não sabe é que o projeto Noosfera foi levado ao pé da letra pelos serviços de inteligência. Durante décadas, cientistas russos estudaram a telepatia, a visualização remota e a psicocinese como ferramentas de espionagem. Eles acreditam que a mente humana emite ondas que podem ser captadas e amplificadas pela estrutura cristalina da crosta terrestre russa. Pesquisadores como o físico Nikolai Kazarev realizaram experimentos com o tempo como uma substância física. Ele acreditava que o tempo tinha fluxo e densidade e que o pensamento russo, devido à sua carga emocional única, podia dobrar esse fluxo. Isso explicaria os estranhos desaparecimentos de aviões e navios em certas zonas da Rússia, que não são o Triângulo das Bermudas. A teoria alternativa sugere que a internet russa, a Runet, está sendo integrada a um sistema de inteligência artificial baseado em princípios quânticos que busca criar uma consciência coletiva. Não é apenas censura, é uma tentativa de sincronizar as batidas cardíacas e as ondas cerebrais de toda a população. O objetivo final? Tornar a nação imune a qualquer influência externa através de um domo psíquico. Disse que, em certas transmissões de rádio de ondas curtas, como a famosa The Buzzer 76, que emite ruídos monótonos desde 1976, estão contidos os códigos de ativação para essa rede mental global. A verdadeira treva é a mente única. A Rússia é a interface final. Eles não querem apenas dominar o território, eles querem ser a consciência que dita a realidade. Se eles tiverem sucesso, o indivíduo deixará de existir para dar lugar a um organismo nacional indestrutível. Conclusão. Nesta viagem pelo coração das sombras, vimos que a Rússia é um mosaico de impossibilidades. Recapitulamos o sangue de Hiperbórea, que corre em suas veias a alquimia da dor, que transmutou seu sofrimento em poder às cidades invisíveis, onde o futuro já aconteceu, o impacto de Tunguska, que reescreveu seu Dina, a oração dos velhos crentes, que segura as paredes da nossa realidade, a imortalidade de Rasputin, como um alerta histórico e, finalmente, o projeto Noosfera, a tentativa final de unificar a mente humana sob uma única vontade. A pergunta aqui fica ecoando no silêncio da estepe. Quem são os russos? Eles são os vilões que o cinema ocidental nos vendeu ou são os últimos sentinelas de um mundo que esqueceu como ser sagrado? O caráter russo não é um conjunto de traços psicológicos, é uma armadura forjada em dimensões que mal começamos a explorar. Eles sobrevivem porque nunca aceitaram a realidade como algo definitivo. Para um russo, a realidade é apenas uma sugestão que pode ser alterada pela vontade, pela dor ou pela fé. O segredo de sua sobrevivência milenar reside no fato de que eles não lutam contra a escuridão, eles a habitam. Eles entenderam, antes de todos nós, que no abismo não há apenas monstros, mas também as estrelas mais brilhantes. O povo russo é o lembrete vivo de que a humanidade é capaz de suportar o insuportável, desde que haja um propósito oculto guiando seus passos. Para nós, aqui no Brasil, uma terra de sol, exuberância e cores vibrantes, a Rússia parece um polo oposto, um mistério gelado e distante. No entanto, olhe ao seu redor. Não compartilhamos, também, essa alma indomável que insiste em sorrir em meio ao caos. Não somos, à nossa maneira, um povo que encontra o místico no cotidiano e que se recusa a ser definido pelas estatísticas frias. Talvez o Brasil e a Rússia sejam os dois pulmões de um planeta que tenta respirar um novo ar, um ar que vem além das fronteiras do que chamamos de normalidade. O que você acha? Seria a alma russa um mistério divino ou uma tecnologia de outros mundos que ainda não compreendemos? A sua percepção é o que dá vida a esses segredos. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua teoria, pois no canal Crônicas Obscuras, a sua voz é a lanterna que ilumina o desconhecido. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações. No nosso próximo encontro,
Cruzaremos o oceano para desvendar os segredos proibidos enterrados sob as areias do Egito e a tecnologia antediluviana que ainda pulsa sob as patas da esfinge. Obrigado por caminhar conosco pelas sombras. Até a próxima revelação.